Olá, hoje nós iniciaremos as nossas reflexões tratando do capítulo, aliás, do prefácio de Emmanuel ao livro Nosso Lar, e rogamos a Jesus nos abençoar a todos, fortalecendo em nós aqueles elementos que nos auxiliem em nossa maturidade, tanto emocional, espiritual, psicológica, e também pedimos a Ele, o Mestre de Misericórdia, vir abençoar a todos os que vierem ouvir este áudio, ou assistir este vídeo, quer parcialmente ou totalmente. E já de início, pedimos a vocês que, se vierem a gostar do mesmo, que deixem o seu like, nos ajudando a alavancar o vídeo, essas reflexões, nas listas e nos índices do YouTube. E quanto mais like tiver, maior número de pessoas ele poderá vir a alcançar. Bem, o Emmanuel vai trazer aí o seu prefácio à obra, e nele vamos encontrar muitos elementos de reflexão, de ponderação. Nós não pretendemos, como dissemos no primeiro vídeo, fazer um estudo aprofundado do livro, até porque mesmo isto vai nos requerer muito mais tempo, muito mais dedicação, e algo realmente que os elementos que temos disponíveis ao nosso alcance, o meio e etc., não nos permitiria tal aprofundamento. Seria ideal ser feito num grupo presencial, e onde a gente não esteja limitado, né, questões de tempo e etc. Como falamos também, vamos pensar, né, alguns pontos que consideramos chaves do texto. E tem capítulos que, né, é muito material. Nos prefácios mesmo, esses dois prefácios que nós teremos ir pela frente, este e o próximo, que é do próprio autor, ele realmente tem muitos pontos super interessantes para as nossas reflexões, para as nossas ponderações. E esses pontos que pensamos, deixamos marcados aí, como vocês estão podendo verem aqui, né, durante o... E o primeiro ponto que ele vai nos falar, que a gente sublinhamos, é esse aí. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Bom, um primeiro ponto, né, ele vai dizer para a gente redimir o passado, né, nosso passado pesado, nosso passado difícil, nosso passado complicado. A maioria das pessoas, ou que se interessam pelo tema, né, elas querem saber o que foram, o que fizeram, só que nós não lembramos, não temos em mente de que lá atrás, né, as nossas ações, os nossos comportamentos, nossas vidas não foram das melhores. O passado de todos nós é realmente bastante complicado, é bastante difícil, e não, não nos lembrarmos dele é uma bênção imensa, o que nós veremos, né, mais para frente aí, na medida que formos trazendo as reflexões, e voltaremos a este tema novamente.
e com mais propriedade. E para nós redimirmos esse passado nosso, nós vamos modificando, né, a nomenclatura, ou seja, os nossos nomes, e na tabela aí das convenções do mundo. E ele vai falar aqui, nós até chegamos a dizer, né, que o esquecimento, esse esquecimento temporário que nós temos, porque nós não lembramos do nosso passado, isso é um processo temporário, isso não é algo permanente, ou seja, que nós não venhamos nunca nos lembrarmos, não. Em algum momento, em algum ponto da nossa evolução, do nosso aprimoramento, nós vamos relembrando esse passado, até porque é necessário. Se não modificarmos o passado, não tem como avançarmos em direção ao futuro. E não podemos voltar ao passado para fazer as alterações, né, as mudanças, mas na medida que nós alteramos o nosso hoje, que nós mudamos o nosso hoje, nós vamos automaticamente, né, alterando esse passado nosso, mudando esse passado. Se lá fomos assim assado, hoje sendo diferente, fazendo diferente, nós vamos estar mudando, né, alterando esse passado nosso. Então, o esquecimento temporário, ele é uma bênção, na medida em que nós não temos condições, nós não temos capacidade de lidar com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós aprontamos lá atrás. Depois que estivermos capacitados em enfrentarmos a nós mesmos, aí sim essa lembrança vai se abrindo, ela vai vindo pouco a pouco. Mas enquanto a gente não tem capacidade, vejam bem, nós enfrentarmos as nossas dificuldades atuais já é muito difícil, não é nada fácil. A maioria de nós não fazemos isso. Nós fugimos dos problemas, né, daquilo que nós somos. Imagine, então, encarar, né, ver, constatar todo o nosso passado. Seria algo, né, que nos iria desequilibrar totalmente. Então, o esquecimento é realmente uma benção. E ele vai dizer que o André Luiz, né, mudou o nome, alterou o seu nome, né, não se apresentou diante do mundo com o seu nome real, né, com o seu próprio nome, para não ferir, né, aqueles que ainda continuavam laborando aqui na Terra. Que todos nós, quando deixamos a Terra, nós deixamos para trás família, parentes, amigos, toda uma história, toda uma questão. E ele então se apresentou com um novo nome para não causar problemas, dificuldades àqueles que ficaram, né? E que ainda estejam envolvidos, né, nos velhos mantos da ilusão, algo que todos nós ainda nos encontramos ainda nessa postura, nessa situação, né, de estar envolvido nos mantos da ilusão. E mantos velhos, porque não é de hoje que nós, né, estamos usando, vivenciando essa ilusão. Nós passamos de vida a vida, né, envolvidos, né, na ilusão da busca, né, da finalidade material da vida, das questões, né, materiais, esquecidos daquelas conquistas que são perenes, que são eternas, que é a conquista de nós mesmos, né? Que é o desbravamento desse terreno íntimo que cada um é em si. Às vezes, muitas vezes, terrenos ainda incultos ou que têm vários espinhos, né? Uma mata ainda muito densa, muito mal trabalhada, né? Terrenos ainda, muitas vezes, inférteis em várias áreas. Em algumas áreas pode já estar desmatado, em outras já pode estar produzindo algum fruto, né?
não tão tanto assim, assim vai. Nós somos, né, um microcosmos em que apresentamos muitas facetas, muitas nuances. E é interessante que ele vai dizer que aqueles que colhem as espigas maduras, eles não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Ele está falando, né, do respeito com que o André Luiz abordou essas questões, todas as questões que ele apresenta, né, até mesmo essa adoção, né, de um nome que fala, não é alegórico, não é fictício também não, um pseudônimo, né, não vou fugir da palavra que eu queria dizer, utilizando do pseudônimo, essa apresentação assim, até mesmo em respeito àqueles que ficaram. E esta deve ser até uma postura nossa de vida, né, de respeito ao outro. Se nós já temos maturidade, ou já estamos tendo condições de colher espigas maduras, outros, né, ainda são plantas muito tenras, muito frágeis, ou seja, eles estão ainda plantando distante de nós. A gente deve respeitar isso, né? E respeitar essa lavoura que ainda está verde, está incipiente, outras ainda em flor, né? Não estão ainda produzindo, ainda não estão ainda em condições de se apresentar ao serviço ou de absorver aquelas lições, aqueles ensinamentos, aqueles fundamentos que nós já estamos tendo condições de fazer. Então, devemos respeitar a esses corações, né? Respeitar as suas dificuldades, a sua posição, a sua situação diante da vida. E ele prossegue dizendo que outras entidades, né, outros corações, outros espíritos já lançaram livros, né, comentando sobre as condições da vida de além-túmulo. Então, o que o André Luiz está trazendo não é algo novo, né, mas havia, né, por parte da equipe que eles fazem parte, né, de acordo com as determinações mais altas, e de alguém mais próximo do círculo, né, espiritual deles, de transmitir, né, o valor da própria experiência. Aquilo que nós dissemos no primeiro áudio, né? O que o André Luiz está trazendo não é algo de outrem, não é de segunda ou terceira mão, é de primeira mão, foi aquilo que ele viveu, aquilo que ele experimentou. Então faz parte da sua experiência. E isso tem um valor diferenciado, bem diferente. E já faz um alerta também, ele já faz um alerta já no início, né, que numerosos amigos vão sorrir, né, ao contato de determinadas passagens das narrativas. E porque o inabitual, né, causa surpresa em todos os tempos. É tudo aquilo que foge do senso comum, né, que vem trazendo algo a mais, né, que não se enquadra nos padrões, nas convenções de momento. Isso causa surpresa, traz, né, tem em si uma certa dificuldade de aceitação por parte daqueles que não estão prontos ou não querem, né? São duas posições diferentes, né? Uma é não estarmos prontos para determinada coisa e outra é não querermos aquilo, apesar de serem posturas, né, respeitáveis, mas tem aí no seu próprio conjunto, na sua própria estrutura, algumas dificuldades, né? Pode ser respeitáveis, a gente também, em função deles, também não podemos nos calar e nos omitirmos, né, diante da realidade, porque tem outros que já estão prontos, né, ou estão se preparando para receber, né, essas informações. Então, a surpresa,
perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. Quando nós não vivenciamos as coisas, não experimentamos aquilo, né, em nós mesmos, né, isso é passível, né, de certa dúvida, né, de ter, né, certas dificuldades para nós, ou seja, é algo meramente informativo, é meramente racional. Quando a gente vivencia a coisa, nós experimentamos aquilo de maneira, né, como vamos dizer, de primeira mão, aí a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa postura diante daquilo é totalmente diferente. Porque aí é uma construção sobre a rocha, como dizia Jesus, né? Se a nossa fé, se aquilo que a gente sabe, que aquilo que nós temos de informação é meramente intelectual, está só na superfície, qualquer ventania, qualquer tempestade pode derrubar a casa. Mas se a construção foi feita sobre a rocha, sobre a experiência, sobre a vivência, não importa a tempestade, não vai derrubar aquilo. E ele diz que essa atitude de dúvida, né, de certo receio, de perplexidade, de surpresa, é algo natural, né? A própria posição em que nos encontramos ou que essas pessoas se encontram. Isso é justo. E não vai, ele mesmo fala que não vai entrar nesse mérito, nessas questões, né? Isso aí é de cada um. E vai nos convidar também, né, a questão de que todo leitor precisa analisar o que lê. Todos nós, como quando abordamos qualquer coisa, né, nós devemos passar, né, aquilo por uma análise, seja qualquer tema, qualquer assunto, né, o que nos tenha sido dito, ou que ficamos sabendo, do qual fomos informados, nós deveríamos analisar, pensar, refletir sobre aquilo de modo maduro, de modo é, sem apartidário, sem tomar partido, né? Porque muitas vezes nós estamos partindo diante das coisas de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que nós já temos, né? Que nós já admitimos, né? Ou pegamos como nosso. Se aquilo bate, né, que nos está sendo informado, nos está sendo dito, bate contra essa crença que temos, nós já assumimos a postura de rejeitar aquele assunto, aquele tema, ou aquilo que nos foi dito. Então, isso é uma postura infantil, em que a postura do cientista, né, da pessoa amadurecida, é analisar aquilo, é pensar, né, sobre aquilo, refletir sobre aquilo, é procurar ver se aquilo tem lógica, se aquilo tem sentido, se tem bom senso, se tem fundamento, né, se tem realmente sentido, uma série de coisas. E nós vivemos a vida de tal modo, né, numa numa postura de sono, de adormecido, que nós não paramos para pensar em nada, e não para refletir, nós não paramos para analisar. Se gostamos daquilo, assumimos. Se gostamos de quem nos disse, assumimos aquilo como a verdade, como a realidade, né? Então a gente não analisa, não pensa, não reflete. E essa é uma postura infeliz que vai nos trazer complicações, vai nos trazer dificuldades, porque pela nossa porta está passando verdades e mentiras, está passando tudo, né? Então, a partir do momento que começa a colocar filtros, né, aí nós vamos estancar, né, esse vai e vem, né, esse entra e sai. E já começar a ver a vida sobre outros ângulos de outra forma. Então nós ainda realmente nos falta uma postura amadurecida diante da vida. Nós realmente temos dificuldade de agirmos no patamar do adulto. Nós agimos ainda no patamar da infantilidade, né? E, às vezes, quando muito, da adolescência. Não passamos disso, ou raramente passamos disso. Até mesmo porque
ter atitudes e comportamentos adultos, para nós é muito difícil, porque nós ainda não chegamos lá, nós ainda somos muito infantis, né? Nós somos ainda crianças, e lidamos com a vida, né, dentro dos terrenos da brincadeira, né, do oba-oba, né, vamos ver o que acontece, ou seja, realmente nesse comportamento infantil. Talvez seja por isso que Paulo vai dizer lá, né, que quando era menino brincava com as coisas de menino, etc. Realmente, essa é uma postura velha na humanidade, né? Não é de hoje, né? É de bastante tempo. E nesse campo, né, imenso de novidades, né, não deve o homem descuidar de si mesmo, descuidar de si mesmo. Então, e hoje em dia, né, ainda mais hoje, você vê, esse prefácio foi escrito em 43, mas ele se torna mais atual do que nunca, porque temos novidades para todo lado, a todo momento, na área tecnológica, política, cultural, né, religiosa, então nem se fala. Está em uma abertura aí diante de nós enorme para todos os assuntos, para todos os temas, né? E se nós ficarmos descuidados, né, invigilantes, nós vamos realmente se complicando, porque não pensamos, não vemos, não analisamos aquilo que nós estamos recebendo, né, absorvendo, e isso pode trazer algumas dificuldades, né? Se não hoje, mais para frente, né, logo mais, ou até depois realmente, a gente deixar o nosso corpo de carne para trás. Então, é importante. Jesus já chamava atenção para isso, né? Vigiai e orai, para não cair em tentação. Realmente o Emmanuel renova o convite, né, de uma outra forma, né, já mais num campo psicológico, né, um campo tendendo aí para as questões psicológicas. Jesus nos chama já mais a nível emocional, né? No convite de Jesus, né, orai e vigiai, mais um nível emocional, né, tal. Já Emmanuel não, já parte para um nível mais poético, mais psicológico, né, mais racional, que o homem não deve descuidar de si mesmo, principalmente diante, né, de tanta novidade, desse campo imenso de novidades que se nos apresenta. E isso não só nas questões espirituais, né, não só em relação, né, a esses fenômenos espirituais, a essas revelações espirituais. A gente tem que estar atento sempre, em todas as áreas, não independente de qual campo for. É uma necessidade, né, de estarmos vigilantes o tempo todo. E eu vou até dizer isso que a gente acabou de falar, né, que não basta, né, investigar os fenômenos, né, ou aderir verbalmente, né, ou vir, né, que a gente querer só melhorar a estatística, ou doutrinar consciências alheias, né, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião. Por mais respeitável tudo isso seja, é indispensável para nós, à medida que a gente vai aprendendo, se informando de todos esses conhecimentos, de todas essas orientações, aplicá-los, né, nos serviços do bem. Ou seja, da nossa vez, né, trazer toda essa informação para o campo prático, para o campo vivencial, porque aí realmente vai ter sentido, né? Então não adianta eu saber, mas isso só ficar no campo do saber, se não ter aplicação prática, não ter, né, isso não fazer parte da minha vivência, né, da minha experiência, da minha experimentação. Então, é isso que está falando. Mas não vai passar de fenômeno, a gente tem informação, não vai passar de uma adesão verbal. Jesus, né, também fala sobre isso, né, quando ele fala que muitos dirão Senhor, Senhor, né, ou às vezes a gente vai fazer apenas parte, né, das estatísticas. Por exemplo, em 2020 mesmo, vai ser feito um novo censo no Brasil, né, e talvez, né, algumas religiões vão baixar, outras vão subir, aí, então digamos que a doutrina espírita, né, aumenta aí as estatísticas, aí, né, ou seja, vai ter mais
centenas de milhares de pessoas que estão aceitando o espiritismo como uma filosofia de vida, como uma religião. E adianta se ela só está fazendo parte da estatística, mas se o espiritismo não veio realmente ajudar a pessoa a se transformar, a ter novas posturas, novas visões de vida, novo comportamento? Não. É para isso que ele está chamando a nossa atenção. E vai nos informar que o homem terrestre não é um deserdado. Nós não estamos deserdados. Apesar de que muitas vezes, diante dessa dificuldade, diante dos problemas que enfrentamos, né, das doenças, seja em nós mesmos, em familiares, em conhecidos, a gente se sente como um deserdado. Eu falo que não. Diante de qualquer coisa, nós somos filhos de Deus e todos nós estamos em trabalho construtivo. Quando nós envergamos a roupa de carne, porque esse nosso corpo não passa de uma roupa. E nós não somos o corpo. Nós estamos em um corpo, por enquanto. Temporariamente, porque isso tem um período, tem um tempo. Ninguém vive eternamente nesse corpo de carne. Em algum momento nós vamos deixá-lo. Isso aí é algo inevitável. A única fatalidade que existe na vida humana é essa questão da morte. Então, o nosso corpo não somos nós não somos um corpo, nós somos mais do que isso. Nós somos alguma coisa que, no momento, estamos usando de um corpo para nos manifestarmos nessa dimensão, para atuarmos nesta dimensão. E esse algo a doutrina espírita chama de espírito, e a espiritualidade chama de espírito. Mas podemos dar um nome que quisermos a ela, seja consciência, energia, o que for, não importa qual a designação desta alguma coisa. Nós somos alguma coisa que não é o corpo de carne. E fazemos parte, estamos fazendo parte, estamos participando dessa escola benemérita, porque a Terra é uma escola benemérita que nos promove o nosso crescimento, a nossa aprendizagem. Ela está nos promovendo agora. Será que nós estamos dispostos, realmente disponíveis a aprender essas lições? Ou a gente está ignorando a lição, ignorando tanto conscientemente ou inconscientemente, ou seja, sabendo o que estamos fazendo, ou não estamos sabendo, estamos displicentes. Uma coisa é certa, precisamos aprender a nos elevarmos, se quisermos evitar o sofrimento e alcançarmos a felicidade. E no padrão que estamos hoje, a felicidade é impossível. Não tem como sermos felizes diante das posturas que temos de equívoco, de desequilíbrio. Então precisamos amadurecer para a gente poder alcançar a felicidade. Na posição infantil não tem como. Não há. Então, a luta humana é a nossa oportunidade, é a nossa ferramenta e é o nosso livro. Nós somos um livro onde estamos escrevendo a nossa história. E escrevemos, queiramos ou não. Agora, o que estamos escrevendo? Estamos escrevendo uma história boa, uma história ruim, uma história de equilíbrio, de harmonia, ou ao contrário, uma história de sofrimento, de dor, de desequilíbrio, de desavença? A história que escreve é nossa. E a opção de como escrevemos e o que escrevemos é nossa também. Ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias. E no lugar no que nós somos situados, não pela vontade de Deus, porque nós somos situados nessa onde estamos, mas pelas nossas necessidades, por aquilo de que estamos precisando, estamos carentes. E essas necessidades estão determinando onde estamos posicionados, o nosso futuro, o nosso destino. Então a gente não pode descuidar disso. Devemos estar atentos, tomar consciência
E à medida que vamos nos conscientizando dessas coisas, nós podemos mudar o nosso destino, começar a escrever, né, coisas diferentes em nosso livro, em nós mesmos. Ele vai falar, né, que o André Luiz vem nos contar que a maior surpresa da morte carnal, ou seja, da morte deste corpo, é aquela né, que vem nos colocar face a face com a nossa própria consciência. Nos deixa o corpo, a gente se vê face a face diante de nós mesmos, da nossa consciência. E é aí onde vai edificar o céu, é onde vai estacionar no purgatório, ou onde ele vai precipitar, né, nos abismos infernais, no inferno. Então, existem essas três condições, esses três pontos aí. Existe um céu, existe um purgatório e existe o inferno. E onde ele está? Na nossa própria consciência. Ela que vai determinar para onde iremos. E a nossa consciência vai determinar de acordo com as nossas posturas, com as nossas atitudes, com aquilo que estivermos escrito no livro da vida, que somos nós mesmos. E a Terra é oficina sagrada, e ninguém vai menosprezá-la sem conhecer o preço terrível do engano a que submeteu o próprio coração. Isso é algo dramático, né? A gente retornar no mundo espiritual percebendo o quanto estávamos enganados, o quanto estávamos errados, em termos comportamentais, em termos de crença, em termos de tudo. Em algum momento a gente desperta, a gente cai na real. E isso é doloroso. Antes de começar a cair na real aqui e começar a mudar, né, o nosso destino para lá, do que a gente, né, perseguir essas ilusões até o fim, não dispostos a abrir mão delas. Muitas vezes a gente agarra-se a essas ilusões, a esses pontos de vista, né, fechados, complicados, e não queremos abrir mão. Não queremos parar para pensar, para refletir, para ponderar a justeza das coisas, né? Se aquilo realmente tem sentido, se aquilo tem fundamento. Não queremos trabalhar, não queremos, né, fazer esforço nenhum nessa direção. A gente quer sempre o mais fácil, né? A gente sempre quer aquele que vai nos salvar, né? Aquele que com o seu sangue nos salvou. E o nosso sangue não queremos derramar, não. O nosso não. É muito mais fácil aceitar o alheio, né? Só que é um engano, né? Sem trabalho próprio, sem esforço próprio, não há como ter conquista. Ninguém pode trabalhar por nós, ninguém pode fazer por nós aquilo que a nós nos compete. Então, não basta a criatura se apegar à existência humana. A gente sempre precisamos saber, né, aproveitar essa existência com dignidade. Não aproveitar, né, como muitos buscam, de tentar vivenciar de forma prazerosa, de ter tudo, de ter alcance, de poder, de sucesso, né, de destaque material, financeiro, seja o que for. Ou seja, absorver de uma forma gulosa, né, absorver tudo isso aqui, mas sem dignidade, né? Ou seja, sem aquela presença, né, de consciência, de saber, de entender, de respeitar o outro, os limites do outro e tudo mais. Então, os passos do cristão, em qualquer escola religiosa que ele pertença, deve se dirigir, né, verdadeiramente ao Cristo, que nós não fazemos. Né? A gente vai nesses lugares buscando, né, outros interesses, né, interesse de escapar das situações ou de uma dificuldade, mas sem realmente se doar, se dar, se entregar ao trabalho que nos compete. E aí por isso que ele vai finalizar, né, informando que em qualquer campo doutrinário, em qualquer campo religioso, né, inclusive até mesmo dentro da doutrina espírita, a gente realmente precisa do espiritismo, precisamos do espiritualismo. Mas, antes de mais nada,
a gente precisa muito mais de espiritualidade, ou seja, de nos espiritualizarmos, porque não basta a gente absorver as coisas, né, da boca para fora, de forma só intelectiva, e a gente não aplica aquilo na mudança de nós mesmos, na mudança das nossas posturas, né, dos nossos posicionamentos, né, que isso aí vai alterar tudo, né, vai alterar o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, a nossa percepção, o nosso entendimento das coisas, etc. São estas algumas das reflexões, né? Já até longo o nosso áudio. Como vocês estão vendo, né, é muita coisa, é muito denso, e por mais que a gente elimine informação, né, conteúdo, ainda tem muito a ser visto, muito a ser falado, muito a ser pensado, meditado, refletido. Esperamos que vocês tenham gostado e rogamos a Jesus nos abençoar sempre, fortalecendo em cada um de nós aqueles bons propósitos.